Luan Bozak já está de volta. Você já deu uma introdução do caso de hoje, então vamos lá. Conta mais pra gente entender o que de fato ocorreu com a nossa telespectadora que está participando hoje do quadro Direitos do Consumidor. Pois é, Elber, hoje o caso é da Daniela e a suspeita é de propaganda enganosa. Ela queria comprar uma casa, mas o que ela acabou contratando foi um consórcio, viu, Elber? Um financiamento habitacional é o que ela queria. É o que a gente vai conferir na reportagem de hoje do quadro Direitos do Consumidor. Acompanhe. A manicure Daniela sempre quis abandonar o aluguel e ter seu próprio cantinho. O financiamento habitacional era uma das alternativas. Num dia de trabalho, ela recebeu a visita de duas mulheres, oferecendo justamente o que procurava. Isso mesmo, era o que a gente estava procurando, um financiamento de uma casa, um geminado, para a gente morar mesmo e eu poder trabalhar nele, né? Dias depois, Daniela resolveu fechar negócio. A consumidora deu R$15 mil em dinheiro e pagaria mensalmente R$ 1.235 durante 60 meses. O valor do financiamento cairia direto na conta dela na semana seguinte. Isso se ela não tivesse sido vítima de uma propaganda enganosa. O problema começou a partir do momento que a Daniela assinou o contrato. Aqui, inclusive, há uma linha em vermelho. Atenção, não há garantia da data de contemplação. Se ela estava contratando um financiamento, surgiram dúvidas se isso não se tratava de um consórcio. E aí você ficou com medo, né? Isso mesmo, fiquei com medo e coloquei para gravar no momento que ela estava me explicando o porquê estava escrito isso. E ela disse que é porque tinha um contrato só, que a matriz era grande, que era algo novo que eles estavam fazendo, mas que eu estava fazendo um autofinanciamento dentro do sistema de consórcio. Então, por isso era constituído como se fosse o consórcio, porque ele já foi de consórcio. As conversas foram todas gravadas. Depois da assinatura, a empresa Multimarca Consórcios passou a dizer que Daniela havia contratado um autofinanciamento de consórcio e que precisava aguardar até receber o dinheiro. Para piorar, não havia mais prazo para ela receber o valor. As parcelas chegaram na residência da consumidora. E adivinhe, nem a prestação era a mesma do contratado. Uma delas é de R$ 6.300. A gente se assustou muito porque a parcela é de R$ 1.235. Ela frisou para a gente várias vezes isso e veio R$ 6.316. Quando eu ligo, ela não sabe dizer do que é, ela fala só para eu ignorar. Porém, Belo Horizonte fica me ligando, cobrando, dizendo que está certo. A consumidora tentou cancelar o contrato, mas a empresa passou a impor taxas e condições abusivas para devolver os R$ 15 mil. Por telefone, tentamos uma resposta com a franquia localizada em Joinville, onde o serviço foi contratado. Não, a gente não vai se pronunciar, não. Não vai se pronunciar? Não, porque a gente está ajudando ali ela, na verdade, em relação ao cancelamento já, entendeu? Então... Mas já fazem alguns dias. A gente tem até prova aqui de áudios em que vocês comentam que era um financiamento. Ela questiona diversas vezes. E isso está muito claro nessas gravações. Meses. Entendi. Você pode estar entrando em contato nesse telefone lá, tá verificando essa situação, tá bom? Então tá bom, André. Obrigado pelas informações. Tá. Bem, gente, não conseguimos um retorno com eles. Eles não dão a mínima, é sempre assim. Eles não estão nem aí. Eu fiz o contrato com eles, foi a vendedora deles que vieram falar comigo e agora eles não estão a mínima. Só falta eles dizerem que eu tenho que ir para Belo Horizonte resolver isso. Infelizmente, gente, o que aconteceu agora é que a franquia dessa empresa que fica aqui em Joinville pediu para que a gente entre em contato com a matriz que fica lá em Belo Horizonte para que o departamento jurídico deles possa analisar esse caso e se pronunciar depois. O que certamente eles ainda nem sabem do que aconteceu, né? Com certeza não. Ela falou que eles sempre falam que estão ligando para lá, que estão tentando resolver o caso. Só que eu cansei de esperar, então eu liguei lá
para verificar como estava o meu caso. E a moça que atendeu disse que não tinha nada no meu histórico, não tinha nenhum tipo de reclamação, não estava dizendo que estava resolvendo nada. Ela disse que não tinha nada. Aí eu falei para ela, mas pelo amor de Deus, vocês têm que resolver o meu caso, porque eu não tenho dinheiro para ficar pagando vocês por mês, sendo que eu fiz algo para já pagar dentro da minha casa. E eles também não deram a mínima. A nossa equipe entrou em contato por telefone com essa empresa, sede lá em Belo Horizonte, e ninguém retornou às nossas solicitações. Aqui junto com a gente hoje está o advogado Eugênio Rodrigo da Silva, que integra a Comissão de Direitos do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil aqui de Joinville. Eugênio, muito boa tarde para você. Boa tarde. Nesse caso da consumidora, fica especificado, fica um pouco claro, propaganda enganosa, ela tem todas as gravações, as vendedoras dizendo que era um financiamento, que depois o papo mudou. O que ela deve fazer nesse caso? Olha, inicialmente eu acho que ela deve procurar os órgãos de defesa do consumidor, né? Primeiramente a empresa, que parece que ela já está buscando, né? Se não conseguir resolver diretamente com a empresa, ela pode buscar o PROCON de Joinville, ou então utilizar a ferramenta consumidor.gov.br. Se nenhuma dessas situações não resolver, ela pode procurar a Defensoria Pública ou um advogado de confiança que vai orientar ela. Mas, nesse caso, aparentemente, se ela tiver as provas, está muito claro que ela foi induzida em erro, porque era um financiamento bancário que ela queria morar no imóvel, e a gente sabe que consórcio é totalmente diferente. O consórcio, ele depende de aprovação, não tem como ser confundido com o financiamento bancário. Você entra no imóvel e começa a pagar as prestações. O consórcio não, você tem que esperar a contemplação. Ela junta essas provas que ela tiver, independentemente do contrato assinado, e procura meios de provar que ela foi induzida em erro. Tá certo, doutor. Por enquanto, obrigado por esse esclarecimento. Daqui a pouquinho, gente, ele volta para responder a dúvida de você aí de casa. Se você tem algum ponto, alguma questão que precisa ser esclarecida, então manda para o nosso WhatsApp, que o telefone você já conhece. É o 98884-6107. No próximo bloco a gente volta para responder as suas dúvidas, viu, Elber? Tá certo, então até depois. Até mais. Até mais. Aí, gente, hora de tirar dúvidas ao vivo sobre os seus direitos, e eu passo a bola para ele. Vamos lá. Isso aí, Elber. Agora chegou a hora de conferir as participações que chegaram pelo nosso WhatsApp. Vamos conferir juntos a primeira dúvida. E hoje, quem responde os questionamentos é o doutor Eugênio Rodrigo da Silva, que integra a Comissão de Direitos do Consumidor da OAB aqui de Joinville. Vamos ver qual a primeira dúvida é do Marcos. Contratei um plano de telefonia por 1 ano, mas não quero mais o serviço. E mesmo assim, a empresa diz que preciso pagar mais 5 meses. Doutor, isso se enquadra naquela questão de fidelidade, de quebra de contrato? É permitida essa cobrança ou não? A Anatel, Luan, ela permite a fidelidade por até 12 meses, mas tem que ver que o consumidor tem que ter vantagem nisso. Se não houve nenhuma vantagem para o consumidor, ele pode fazer a quebra do contrato, independentemente da fidelidade. Às vezes eles acabam oferecendo naqueles pacotes um benefício, algo a mais. Se teve isso, ainda está permitido. Se teve, ele é obrigado a se manter no contrato por 12 meses, sob pena de multa, se ele rescindir antecipadamente. Tá certo. Agora a dúvida do Paulo José. Eu tenho um seguro que é descontado na fatura de luz. Já aumentaram 2 vezes o valor, mas nunca recebi um comunicado da empresa que iria aumentar a parcela. O que o Paulo José pode fazer, hein, doutor? Ele primeiro deve entrar em contato com a seguradora, porque se ele não contratou o valor que está vindo na fatura dele, ele tem que pedir as restituições das parcelas que ele já pagou a maior e parar de compensar parcelas maiores, né? A empresa tem que a empresa tem que cumprir o contrato que ele fez com ela. Tá certo. Vamos ver qual a próxima dúvida do Edson. Pedi para mudar minha internet de cidade, mas eles cancelaram sem minha permissão. Ainda não instalaram de novo e já faz 20 dias. O que eu faço se a fatura vier esse mês? Porque tem aquela questão, né? Vai pagar a fatura, mas não usou pelo serviço. Primeiro que, se a empresa mandar, ele vai ter que entrar em contato e pedir a restituição dos pagamentos que ele fizer a maior, ou então ele pode deixar de fazer o pagamento,
Porque se ele não usufruiu do serviço, não há motivo para ele pagar. E é muito importante, né, doutor, que esses consumidores anotem sempre aqueles números de protocolo. Ligou, anota o número do protocolo para depois, se for o caso, poder cobrar dessa empresa, né? Exatamente. Ele tem que ter todos os protocolos, todos os comprovantes que entrou em contato com a empresa, primeiro para pedir a mudança de endereço e, posteriormente, para comprovar que ele pediu a mudança dos valores da fatura, né? Porque ele não usufruiu. Vamos ver qual a próxima dúvida, da Bia Duarte. Fiz um book no meu casamento e me mostraram um álbum de capa dura em couro. No dia em que fui buscar, me entregaram um álbum de capa de papel e disseram que era isso que apresentaram e estava no contrato. Já paguei tudo. O que eu faço agora? Primeira questão é que ela já pagou tudo, né, doutor? Preciso ficar atento a esse ponto. Às vezes o consumidor pagar todo por esse serviço e depois acaba recebendo outra coisa, né? Exatamente. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o valor, se o produto entregue não for aquele contratado, tem que ser concedido o desconto, a devolução do dinheiro à escolha do consumidor, tá? Então, se ela contratou couro e veio papel, o produto não tem a mesma qualidade, obviamente pode ser o mesmo preço. E é importante que ela tente reunir provas, né, doutor? Reunir provas, com certeza. Se ela fez por escrito, por WhatsApp, se ela tiver áudios gravados, todas essas informações são importantíssimas, se caso ela vier a reclamar em algum órgão do consumidor. Tá certo, doutor. Obrigado pelos esclarecimentos. E, gente, tem um evento bem importante que ocorre no dia 3 de outubro aqui em Joinville, né, doutor? Que é focado específico para consumidor. Exatamente. Fica o convite para toda a comunidade, que a OAB Joinville e a Comissão de Direito do Consumidor vão promover o Consumidor 360 Graus, que é um evento para toda a comunidade, é aberto, é gratuito, acontece lá na OAB e é voltado para questões do consumidor. Tá certo, doutor. Obrigado pela participação aqui no quadro Direitos do Consumidor. Gente, semana que vem a gente está de volta, esclarecendo mais um caso aqui na tela do Balanço Geral. E você, é claro, pode participar, sempre mandando o recadinho para o número que você já conhece, 98884-6107. Elber, semana que vem a gente está de volta. Tá certo, então até quinta que vem. Até quarta que vem, desculpa. Olha, acostumado com o direito do consumidor como era antes, né? Quarta-feira que vem, então, mais um caso a ser apresentado aqui, mais esclarecimentos para esse povo querido. Obrigado, tá? Até lá. Até.